Oi, gente, boa tarde. Sou eu, Amanda Cunha, aqui do Advogados Reunidos. Bom, eu só dei uma passadinha aqui pra dar uma atualizada sobre várias coisas acerca do judiciário que a gente agora tá combatendo, que a gente vai fazer a nossa manifestação, nosso ato, no dia 15 de setembro, a gente tá esperando vocês lá. Bom, a nova pérola que eu fiquei sabendo do Fórum de Niterói é que temos uma juíza lá. Bom, quem conhece, quem frequenta, vai saber fazer as contas. Uma juíza do juizado, atuante lá no Fórum de Niterói, anda alardeando, anda passeando pelos corredores e fala mesmo para quem quiser ouvir que ela vai acabar com dano moral. Olha que legal, imparcialidade, né, análise de provas e tudo. Tem dano moral no seu pedido? Caiu com ela? Você já sabe o que vai acontecer. Então, queridos, o que a gente vai fazer, né? A gente tem que reclamar, a gente tem que bater de frente, né? A gente quer união, a gente quer trabalhar. A gente faz o nosso trabalho com correção, entendeu? Mas, infelizmente, estamos assim de juízes, né? Os leigos que trabalham para ela, eles estão desestimulados. Claro, eles estão estudando para ser juízes, mas eles não podem ter o convencimento baseado em provas, dentro do caso concreto, né? É assim, ela não dá. Não importa o problema que for, né? Não importa. Ela disse que não dá e que ela vai acabar com o Instituto do Dano Moral, sozinha. Enfim, né? Também tá. Mas se a gente tiver outros juízes com o mesmo pensamento, e nós sabemos que tem, e a gente permanecer numa inércia, o que vai acontecer? E dano moral, gente, não é só dinheiro para advogado, dinheiro para os oportunistas, como eles gostam de insinuar que os autores são. É uma coisa que é garantida, é dano punitivo. Se a gente, como eu sempre repito, se a gente seguisse outros países envolvidos, a gente teria o dano moral por sofrimento e danos punitivos. Porque são naturezas distintas, não tinha que ter esse binômio punitivo, pedagógico, na verdade trinômio e indenizatório. Nós teríamos que ter os danos punitivos para a empresa ser punida e os danos morais por sofrimento. Aí esses sim são mais subjetivos, dependendo da causa, poderiam ou não ser definidos. Tem uma luz aqui. Somos informais, né? Então, é isso. Eu gostaria de deixar isso para reflexão. Também queria pedir para quem atua nos juizados, nas varas, que prestasse atenção no que os juízes estão falando, prestasse atenção nessas declarações polêmicas, porque isso vai de encontro às previsões legais. Eles têm que se basear nas provas, eles têm que se basear nos autos nos autos do processo e no que a gente apresenta para eles. E o que eles vão conseguir? Que a gente fique abarrotando as turmas, as câmaras, que a gente fique abarrotando tudo de recurso. Porque essa guerra contra o cidadão, contra o advogado, é uma coisa tão sem noção. É uma coisa, parece... Eu nem... Enfim, vou passar para informalidade demais para falar. Então é isso, vamos ficar atentos. E só tem mais uma coisa. É triste ver o leigo, por exemplo, não o juiz leigo, gente, leigo mesmo, com esperança na lei e a gente, sendo advogado, ficar vendo a inocência das pessoas. Estava vendo uma senhora dando uma entrevista no sábado sobre lei de inclusão de deficientes e que ela disse que agora, se o problema dela que ocorreu no passado com o filho dela, se ocorresse agora, ela não teria o mesmo problema porque a lei está do lado dela. Aí eu fiquei pensando, gente, o leigo é uma coisa bonitinha, né? Ele é inocente, porque a gente fica assim... Não, infelizmente não é bem assim. A gente vê um juiz expedindo uma ordem para internação. O hospital não faz, né? Você entra com mandato de segurança, liminar e tudo, não respeita. E hoje em dia os juízes não estão ligando muito de ser desobedecidos, não. Em outros países isso geraria multas absurdas, geraria condução para prisão por desobediência e tal. Aqui não acontece nada. Majora multa, quando majora. Aí, e nada acontece. Nós tivemos, inclusive, uma juíza que falou assim, doutora, mas se eu majorar, eles não vão cumprir de qualquer jeito, né? Então, estamos como estamos. Enfim, voltando àquele assunto anterior, isso acontece em todos os juizados, em todas as varas cíveis, isso está acontecendo em audiências também, eles ficam exarando essas opiniões.
temos que deixar claros que, tirando coisas muito banais que às vezes as pessoas querem processar, e aí o advogado tem que ter inteligência de não pegar ou explicar que não dá para pedir uma indenização e tudo. Tem situações que são mero aborrecimento, existe. Mas é uma coisa muito patética mesmo. E aí a pessoa querer processar, cabe ao advogado ter o discernimento. Agora, se o advogado chegou a pegar e mostrou e tem ali realmente, a gente tem direito de pedir. Então, não cabe ao juiz, sem analisar em todos os casos concretos, falar, eu vou acabar com dano moral. Porque ela vai ganhar, se acontecer com ela, ela também não liga de ter uma indenização pecuniária, ela não é ser humano, ela não é consumidora, né? Outra denúncia que temos que fazer também, que eu vou depois elaborar melhor, é essa questão de algumas turmas recursais estarem pesquisando se o autor, se o recorrente tem muitos processos. Ao que eu saiba, não tem limitação legal. E o que acontece? Nós temos assim, nós consumimos em casa, vamos dizer, 5, 6 empresas, né? Telefonia, internet, às vezes é separada. Então nós temos, vamos dizer, 5 empresas dentro de casa nos fornecendo serviços. Uma determinada empresa vive violando o direito do consumidor, não resolve. A gente tem uma empresa que está até com problemas financeiros agora por má gestão e que simplesmente ela não resolve o problema. No site Reclame Aqui está lá, 0. Ela não resolve os problemas. Nem respeita as resoluções da Anatel. Só judicialmente, mesmo assim, com uma coerção, com uma execução, com punição e tudo mais. Não cumpre sentença, enfim. Então nós temos que ficar atentos a essa situação. Como assim? Eu posso processar quantas vezes eu quiser se eu estiver dentro do meu direito. Aí não tem dano moral, porque você é um processante profissional. Complicado. Você tem seu nome negativado indevidamente, aí você não tem dano moral. Tem que provar que sofreu restrição de crédito. Eu acho que é um pouco óbvio. Se seu nome está negativado, você tem restrição de crédito. Raras são as empresas que dão crédito para quem está com o nome negativado. Então, não é só o advogado. Como eu sempre reitero, cidadão, sociedade, fique atento, brigue com a gente, compra essa briga com os advogados. Você conhece o advogado, compra a briga com ele. Se a gente que está de frente lá, e é a gente pode desistir, trocar de profissão, fazer outra coisa, mas aí quem vai cuidar disso? Só a defensoria? Não sei, né? Então, quer dizer, você tem direito sim. Você teve direito violado, você tem direito sim. A gente não pode admitir um membro do judiciário virar e falar que vai acabar com o instituto que deu tanto trabalho de ser colocado, sendo que em outros países ele é uma coisa banal, assim, sabe? Decorre do próprio direito. Se você teve um direito violado e nem tem como recuperar aquele tempo perdido, aquilo tudo que te aconteceu, somente resta a punição pecuniária. Então vamos ficar atentos. Sociedade, advogados, juízes, se comportem melhor. Vocês são servidores públicos, entendeu? Nós queremos que vocês cumpram a sua função. Não vai tirar dano moral, tem que parar com isso, tabelar dano moral, cada caso é um caso. Analise, leiam as petições. Nem exceção de linguiça não, é preceder jurisprudência, nem exceção de linguiça não. Eu pego jurisprudência individualizada para cada caso, não é encheção de linguiça. Eu não vou fazer uma petição de 3 páginas porque é mais fácil para vocês não lerem também. Então vocês leiam as iniciais e aí vocês apontem a página tal que tem um errinho lá. Porque se eu não posso fazer uma inicial padrão, eu não quero mais aceitar contestação padrão e o judiciário não reclamar. Tá vendo? São muitos motivos pra gente reclamar. A gente só tá começando.